Olá, gente. Estamos iniciando aqui um novo projeto, gravação de videoaulas para o site voupassar.com.br. Meu nome é Augusto César, trabalho na área de informática já há vários anos e estou ministrando aula para concursos públicos na área de informática já há 12 anos. Então, estamos aqui para gravar essa primeira videoaula, fazer uma apresentação aqui do que seria a informática para concursos públicos. Então, muita gente, às vezes, comenta que trabalha diariamente com o computador, ou em casa mesmo, utiliza o computador o dia todo, e a informática para concursos, a parte prática ajuda, mas na hora de resolver uma questão, nós percebemos que existe uma certa dificuldade devido a alguns termos técnicos que aparecem, ou mesmo alguma coisa dentro de uma caixa de diálogo, de uma janela, que o usuário muitas vezes na prática não percebe, e isso é cobrado nos concursos. Então nós vamos aqui tentar, durante algumas gravações aqui de videoaulas, passar algumas técnicas de como se resolver questões de concurso corretamente, como detectar algumas pegadinhas de concurso que essas organizadoras tanto colocam, as conhecidas cascas de banana. Então, durante a gravação dessas videoaulas, nós pretendemos aqui expor os assuntos principais que são cobrados em concursos públicos, né? Geralmente os editais na área de concurso, na parte de concurso público, na área de informática, eles abordam esses assuntos aqui que a gente vai comentar durante essas videoaulas. Primeiramente a parte do hardware, que são os conhecimentos básicos de microcomputador, explorando essa parte física, que é a CPU, as memórias e os periféricos. Também é cobrado a parte de sistema operacional, e o que é mais cobrado normalmente é o Windows, e atualmente na versão do XP. Tivemos um concurso esse ano, que foi o concurso do MPU, Ministério Público da União, onde no edital estava também sendo cobrado lá no edital o Windows 7, uma nova versão do Windows, sistema operacional Windows, mas que na prova não tivemos nenhuma questão com esse assunto. Mas provavelmente em concursos futuros, 2011, essa nova versão do sistema operacional já deve aparecer. Então nós vamos aqui colocar também assuntos, quando estivermos falando do Windows, além do Windows XP, também do Windows 7, do Windows 7. E vamos trazer aqui também ao longo dessas aulas, dessas videoaulas, diversas questões de concurso. Então a gente tem aqui no projeto, a gente pensa em expor, em colocar aqui diversas questões, porque talvez seja a maneira mais prática, mais ideal de se estudar a informática para concurso, é resolvendo questões. Então a teoria, a gente vai aplicar os assuntos na teoria, mas a maior parte dessas videoaulas, eu pelo menos pretendo trazer diversas questões aqui para que nós possamos resolver. Questões de múltipla escolha, questão de certo ou errado, tá? Questões de organizadoras como CESP-UNB, Fundação Carlos Chagas, SESGRAN Rio, FUNRIO, Consulplan. Então, diversificar bastante aqui, colocando diversas questões atuais, sempre dentro dos assuntos aqui principais que são cobrados na área de informática em concursos públicos. Além dos sistemas operacionais, o Windows, também o Linux, que é cobrado também. A parte de principais aplicativos desenvolvidos para edição de textos, planilhas e apresentações, que são os programas para edição de texto, principalmente o Word, que é cobrado da Microsoft, e também, gente, um conjunto de aplicativos gratuitos que é disponibilizado na web hoje, para baixar gratuitamente, denominado BR Office, que também contém um editor de texto, de planilhas, de slides. Então, além do Word, na parte de edição de texto, o Writer, BR Office Writer, é bastante cobrado também. Eu diria que nos 2 últimos anos, esse programa ele apareceu em praticamente todos os concursos públicos. E em algumas situações, inclusive, os programas da Microsoft foram retirados, né, como foi o caso de um concurso passado e recente da PRF, como foi o caso do concurso de fiscal do município, né, de Fortaleza aqui, desse ano, que foi cobrado apenas softwares livres, né, e o BR Office foi cobrado nesse concurso. Na parte de edição de planilhas, a gente tem o Excel da Microsoft e o Calc do BR Office. E também vale a pena a gente lembrar aqui que o Word, o Excel
e o programa de apresentação de slides da Microsoft Office, que é o PowerPoint, em vários concursos esse ano foi cobrada a versão 2003, mas em alguns concursos já foi cobrada a versão 2007. E por isso a gente também vai colocar aqui várias questões de Word, de Excel, de PowerPoint 2007. Assim como em alguns concursos esse ano, a parte do BR Office, o editor de texto Writer, o editor de planilhas, o Calc, e o de apresentação de slides, o Impress, foi cobrada a versão 3.0, mas em algumas situações também, em alguns concursos, a versão 3.2. Tá? Então nós vamos trazer questões com essas versões aqui, e dentro dessas questões, é lógico, nós vamos ver diversas ferramentas de trabalho desses aplicativos. E aí nós vamos conhecer ferramenta por ferramenta. Como eu já disse, no meu modo de entender, seria bem mais interessante dentro de questões de concurso. Então nós temos hoje diversos, já ministrei aulas em diversos cursos aqui em Fortaleza, tá? E muitas pessoas já fizeram preparatório, cursinhos, tem apostila em casa, e muita gente, pelo que a gente recebe de e-mail, tem muita vontade de aprender com questões, certo? Resolução de questões. Quando a gente está em uma sala de aula e que a gente apresenta um determinado conteúdo, uma das primeiras perguntas que surge é sempre essa: professor, e como isso daí seria cobrado numa questão? E a gente vai na apostila lá e mostra. Isso daqui foi cobrado assim, assim, por essa organizadora, certo? Nós temos que detectar exatamente esse ponto aqui da questão, que é onde a gente pode aqui ter a certeza de que esse item ou aquele é o correto. Então a gente vai analisar aqui cada item de uma questão, analisar a questão direitinho, e o propósito é esse: passar para vocês exatamente qual a melhor maneira de se responder, se sair bem em questões de informática em um concurso público, né? E além também aqui, completando aqui essa parte do conteúdo, além aqui dos programas para apresentação de slides, edição de textos e planilhas, nós temos também a parte de internet, onde a maior parte das questões envolve os navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox, por exemplo. Também envolve a parte de protocolos, ferramentas de uso na internet e o correio eletrônico. Tanto a parte de webmail, né, é quando se acessa o e-mail por meio de um navegador, utilizando diretamente o site do provedor, e ainda também a ferramenta ou cliente de e-mail, que são programas instalados no computador local e que permitem ter acesso às mensagens armazenadas nos servidores de e-mail. Então a gente vai ver também essa parte de e-mail, correio eletrônico aí em geral, tanto a parte de webmail como ferramentas locais de e-mail. Então é isso. A gente pretende, durante essas gravações, trazer esses assuntos aqui, principalmente abordando questões. Então, numa gravação, nós podemos ter aqui questões sobre o Word, questões sobre Excel, questões sobre BR Office. Então, vamos trazer essas diversas questões para que a gente possa destrinchar todo esse conteúdo de informática aí, tá? Usando essa técnica, a resolução de questões. Identificar quando é que o item está certo, quando é que está errado, mostrar as principais pegadinhas e mostrar pequenos detalhes que na prática muitas vezes a gente não percebe. Já tivemos aqui, já tive exemplos de pessoas que quando iniciavam um cursinho dizia: professor, não vou poder assistir às suas aulas, mas também eu utilizo bastante o computador, acho que eu não vou ter muito problema no concurso. E depois que se passa a prova, ele chega e diz: professor, no próximo cursinho eu já vou ter que assistir suas aulas, porque eu não me dei tão bem como eu pensava. Então, posso citar um exemplo que seria: na hora que eu vou salvar um documento no Word, eu simplesmente coloco o nome do arquivo, que eu vou dar para o arquivo, o local onde eu vou gravar e salvo. Então, numa determinada questão dizia que por meio da caixa de diálogo salvar como, era possível atribuir uma senha ao arquivo que estava sendo criado, ao salvar. E aí, dentro da caixa de diálogo salvar como, a gente tem uma ferramenta que permite colocar uma senha durante o processo de criação de um arquivo. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes faz a diferença numa questão de concurso, e é isso que a gente procura apresentar. Então, a gente tem 12 anos de preparatório, né, em cursinhos aqui em Fortaleza, e a gente já viu diversas, centenas de questões de concurso, e por isso a gente se sente realmente preparado para poder apresentar essas técnicas para conseguir detectar algumas pegadinhas
de concurso, até mesmo falhas que algumas organizadoras cometem na construção, e aí a gente pode entrar com recurso, tá? Então, o principal objetivo é esse, é explicar, passar como é que se resolve uma questão de informática em um concurso público. É importante a prática? É, mas durante aqui a resolução de questões, durante o nosso contato aqui que nós vamos ter nas gravações, nós vamos mostrar aqui os pontos principais, as pegadinhas de concurso. Uma palavra como somente, apenas, é necessário, que pode deixar uma questão, né, tornar uma questão certa ou errada. Então, basicamente é isso, gente. Nós temos aqui esse conteúdo, tá, a ser apresentado, e como eu já falei, a gente vai dar bastante ênfase à parte de exercício, à parte de questões. Sempre que eu trouxer um assunto e no início da gravação a gente colocar aqui, olha, o assunto hoje vai ser esse daqui, a gente já vai ter 2, 3 ou até mais questões para iniciar, e dentro das questões a gente vai comentando cada palavra, cada termo que aparece, o nome de uma ferramenta, a imagem e o botão, a gente vai dizendo o que é aquilo ali, o que é aquela ferramenta, se tem um atalho de teclado, qual é a principal funcionalidade, qual a outra opção que se tem para utilizar aquela mesma ferramenta, aquele mesmo botão. Então, passar de uma forma dinâmica, de uma forma com bastante exercício, né, para vocês, esse conteúdo, lógico, sempre querendo que vocês se deem bem em questões de informática em concursos públicos. Tá? Essa é a nossa proposta aqui, e se Deus quiser, a gente já está planejando a gravação da segunda videoaula, e aí com um conteúdo, e vamos iniciar com a parte básica, com a parte de conhecimentos básicos de microcomputadores, a parte do hardware. E nessa primeira aula a gente pode falar sobre CPU, que é o processador, ou sobre algum tipo de memória do computador, ou algum periférico, mas sempre trazendo aqui já algumas questões para que a gente possa resolver e aí em cima disso fazer diversos comentários. Ok, gente?